Bom dia a todos. Agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade de podermos assim compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor nessa pequena meditação que eu escolhi hoje apresentar a vocês, baseado no devocional que eu fiz no decorrer da semana juntamente com a família. E por isso, lerei o Salmo de número 84, versículos 5 e 6, que diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Que salmo, irmãos, é esse que fala aos nossos corações de forma tão profunda. Quando nós observamos o livro dos Salmos, nós vamos observar, nós vamos entender na realidade que eles formavam assim o inário do povo de Israel, aquele inário inspirado por Deus. E o Salmo, de um modo completo, o livro todo, ele vai nos mostrar a forma, o espírito apropriado, o conteúdo da adoração verdadeira, fiel, que deve existir ali sempre diante do Senhor. E esse Salmo de número 84, ele era um salmo de romagem, um salmo que mostra ali a alegria do povo quando estava subindo ali a Jerusalém. O povo estava ansioso para chegar no templo, para comemorar mais uma de suas festas. E aquele povo ali, quando eles adentravam no templo, eles voltavam ali a sua atenção, eles sentiam a alegria de estar na presença do Senhor Deus. O povo, quando vinha de caminhada, o povo, quando estava voltando a Jerusalém de caminhada, eles sentiam tão grande satisfação por aquilo que o esperava ali ao estar chegando no templo. E o mais interessante de tudo, irmãos, é que hoje, no Novo Testamento, no sentido muito mais profundo, os crentes, a Bíblia diz, eles podem estar ali na presença do Senhor. Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 em diante, ele vai dizer que nós podemos adentrar no Santo dos Santos com coragem, porque aquele que deu a nós essa oportunidade, ele é fiel e verdadeiro. E eu creio, meus amados irmãos, que nós somos muito abençoados, porque nós estamos na presença do Senhor constantemente. É interessante observar também que esse salmo, irmãos, em todo ali o seu contexto, ele vai falar da alegria que o salmista tinha em ir ao templo. Se você for observar os versículos anteriores e posteriores do texto que eu mencionei para vocês, vocês vão ver que o salmista, ele demonstrava tão grande satisfação. Como amáveis são os teus tabernáculos. Depois ele vai dizer, eu prefiro estar ali, à porta da tua casa, à porta da casa do meu Deus. Meus amados irmãos, é interessante, o mais gratificante de tudo isso é poder observar a satisfação que o salmista demonstra em estar ali pessoalmente no templo do Senhor. Nós, hoje, que fazemos parte da igreja, os crentes em Cristo Jesus, no decorrer de toda essa pandemia que nos assola, com certeza nós estamos sentindo falta de estar ali juntos com os irmãos, de estar ali no templo da igreja, onde nós podíamos nos confraternizar, conversar uns com os outros, podíamos compartilhar as experiências. É claro, nós sabemos que a presente situação que o mundo passa é algo passageiro e que logo, logo, com certeza, meus irmãos, nós vamos estar juntos novamente, para assim podermos voltar a adorar o Senhor Deus no templo, todos juntos, louvando, em oração, em confraternização uns com os outros. Temos, por meio da tecnologia, a oportunidade de estarmos juntos também, mas nada que realmente venha a ser melhor do que a presença física, do que estar com os irmãos juntos ali, pessoalmente. Voltando ao texto, meus irmãos, nós observamos que além da bem-aventurança do versículo 5, nós vamos encontrar aqui algumas palavras também que vão nos chamar a atenção.
O salmista, ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Feliz o homem, meus amados irmãos, cuja confiança, cuja força, cujo alicerce se encontram no Senhor. E eu faço a pergunta para nós hoje: onde nós encontramos força? Para onde nós recorremos quando vemos que o mundo se encontra, meus irmãos, diante de algo que nós não conhecemos, mas mesmo assim nos afeta? Esses que recorrem a Deus, o texto diz, eles têm ali os seus corações aplanados. Ou seja, o caminho diante de Deus se torna um caminho fácil. Um caminho fácil de caminhar, um caminho fácil de trilhar, um caminho onde não há dificuldade no seu trajeto. Quando nós estamos em Deus, qualquer caminho que esteja diante de nós se torna um caminho fácil de trilhar, meus irmãos. Não porque nós mesmos conseguimos ou podemos fazer alguma coisa, mas porque o Deus que nós encontramos força nos garante isso. Por isso o verso seguinte vai nos dizer, meus irmãos, que quando ele passar ali pelo caminho árido, conforme algumas traduções, Vale de Baca, era o vale árido que ficava ali no caminho de Jerusalém. Para chegar até Jerusalém, o povo tinha que passar por aquele local. Mas o texto nos diz que quando ele passava pelo vale árido, ele transformava esse caminho em manancial. Ou seja, uma fonte de água. Já não era mais um ambiente ermo, seco, sem vida. Tudo isso por quê? Porque ele estava com a sua força no Senhor. O texto nos diz, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Os peregrinos, meus irmãos, que viajavam para participar ali das festas da adoração em Jerusalém, o texto nos diz que eles transformavam aquele vale árido em um local de alegria. A motivação e desejo de estar presente ali no templo. O desejo de poder estar ali diante do Senhor fazia com que aquele povo passasse por aquele caminho pedregoso, por aquele caminho complicado, sem parar nele. Sem ver que aquele caminho ele era um desafio. A alegria, irmãos, de poder realmente estar ali chegando no templo em Jerusalém, superava qualquer dificuldade. Superava qualquer situação que pudesse estar atrasando ou atrapalhando a caminhada deles. E eles transformavam o vale árido no manancial. Só pela satisfação de estar realmente indo à casa do Senhor. Meus irmãos, será que nós também transformamos os lugares áridos de nossas vidas? Será que o ambiente que nos encontramos, seja ele qual for, também se transforma em um manancial? Como que nós estamos transformando, irmãos, essa presente situação que é árido para as nossas vidas, para as nossas saúdes e também para aqueles que amamos? Muitos, infelizmente, estão sofrendo não somente por causa da doença, mas porque a sua força não está no Senhor. Meus amados irmãos, aqui está o segredo de tudo. O segredo para vencermos a pandemia, a preocupação, o medo, a tristeza que possa nos acometer. Se nós quisermos que, conforme o texto diz, de bênçãos o cobre a primeira chuva, eu acho interessante que algumas traduções mais antigas dizem que seus tanques serão cheios pelas chuvas. Portanto, se nós quisermos que os nossos tanques sejam cheios pela chuva, o nosso coração, a nossa fé, a nossa mente, a nossa força tem que estar conforme diz o versículo 5. A nossa força está em Ti. Ou seja, a nossa força está no Senhor.
Eu pergunto a cada um de vocês, onde está a tua força neste momento? É claro, Deus deixou meios neste mundo onde nós possamos recorrer, tais quais os médicos, hospitais, remédios. Mas eu pergunto, onde é que está a tua força? Porque nada disso vai adiantar. Tudo isso vai ser um vale árido se a nossa força não estiver no Senhor. Portanto, confie no Senhor. Entrega o teu coração ao Senhor. Faça como Paulo diz ao carcereiro. Confia no Senhor e serás salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe e que essa pequena meditação de hoje venha falar aos nossos corações. Que Deus abençoe tua família e que logo nós possamos, Igreja Hebron, estarmos reunidos, passando pelo vale árido, para que possamos receber as bênçãos do Senhor. Amém.